Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de sabadão, com coisas incríveis e muito importantes acontecendo aqui no nosso país, que nos remetem àquele pensamento filosófico da vovó que nos dizia que o melhor da festa é ficar esperando por ela. E esse pensamento nos dá a ideia de que na existência de algo feliz, algo bacana, algo positivo que irá acontecer no futuro, isso transforma o nosso presente, o nosso cotidiano, numa situação em dias muito melhores. É assim que a gente tem que esperar o grande acontecimento cívico que será aqui no nosso país, no dia que a figura do inelegível for para a cadeia. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês mais alguns movimentos de uma fila silenciosa que deu uma andada. E as notícias vêm de um setorista lá de Brasília que nos dá a ideia do que o senhor Paulo Gonet está preparando para o futuro do inelegível. Vou trazer aqui para vocês também algumas cenas do clã desesperado tentando escapar da cadeia, mas não vão conseguir não. Todas as estratégias são furadas e eles estão acreditando que lá nos Estados Unidos coisas importantes acontecerão para salvá-los aqui no nosso país. Mas isso também não acontecerá. No final do nosso encontro, vou trazer aqui para vocês um pensamento de uma criatura lá dos Estados Unidos, que está junto com Donald Trump, para a gente ficar pensando do que é capaz a natureza humana na produção de coisas inusitadas. Bom, antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar aquele joinha muito precioso, o seu comentário. E se puder, venha também para o nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E conheça também o nosso novo canal de cortes aqui do nosso Portal do José. Vou deixar o link no primeiro comentário aqui do nosso papo de hoje, tá legal? Bom, vamos aos temas. Gente, notícia muito importante chegando nesse sabadão de Minas Gerais. E de um jornal centenário, o Estado de Minas, que tem setoristas que são responsáveis. Enfim, o jornal não é um panfleto irresponsável, não. E a notícia desse sábado é: tentativa de golpe. PGR planeja fatiar denúncias e incluir Bolsonaro na primeira leva. Primeira turma do STF, que se reúne a cada 15 dias, passará a fazer sessões semanais para agilizar o julgamento. Como o colegiado tem perfil punitivista, a expectativa é de condenação da maioria dos acusados. A matéria é muito completa, gente, não é blefe, não. A gente vê aqui pela qualidade técnica do texto que as informações são muito consistentes. Dizem aqui algumas dessas informações, ou dessas frases aqui, não, da matéria. As denúncias contra os idealizadores de uma tentativa de golpe de Estado devem chegar em partes ao STF, a partir desse mês. Os 40 indiciados no relatório da Polícia Federal devem ser alvo de acusações formais da Procuradoria-Geral da República de forma individualizada. Segundo fontes do Tribunal e da Procuradoria, a acusação contra Jair Bolsonaro estará incluída na primeira leva, é claro, né? A expectativa é que as denúncias comecem a ser enviadas ao tribunal a partir da próxima semana, agora. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, está trabalhando nos ajustes finais dos documentos antes de encaminhar ao tribunal. Então nós vamos ver aí, na primeira leva, o senhor Jair e outras figuras que já estão encalacradas, como a gente comentou aqui no nosso portal, né? O fato de ter ali o Braga Neto preso e um outro general e outras figuras, isso faz com que a Procuradoria-Geral da República seja mais veloz, porque não tem como uma pessoa ficar presa ad eternum, sem nenhum tipo de acusação, sem até a possibilidade dela se defender, como acontece nas democracias. Bom, então, o futuro do inelegível, apesar de muitas pessoas não acreditarem, é a cadeia. E eu digo para você que está sempre aqui no nosso portal, e muitas pessoas aqui às vezes ficam muito descrentes, né? Olha, eu não acredito que ele vai ser preso. Olha, gente, a gente tem que reverter esse tipo de pensamento, porque normalizar a impunidade, você cria espaço para quê? Justamente para a impunidade. Nós temos que exigir do senhor Paulo Gonet, como nós fazemos aqui, outros canais estão fazendo também, que ele cumpra o seu papel constitucional, a sua missão institucional, e denuncie essas criaturas diante dos crimes todos que nós assistimos em tempo real acontecerem contra nós, contra a nossa democracia. Bom, então vamos fazer desse período de espera
não um período angustioso. Isso aí, quem tem que ter esse tipo de percepção é a gente lá que essa gente está esperando chegar na cadeia. Eles é que estão correndo contra o tempo com um peso muito grande nas costas. Nós não. Nós temos que nos sentir levinhos, cobrando com a justiça na mão para que a justiça seja feita para mandar essas figuras todas para a cadeia. Então, meu amigo e amiga, dê uma relaxada, pense no que você vai fazer no dia que a figura for presa, no dia que a gente tiver mais notícias da denúncia, de golaços que serão feitos em alguns dias aí com algumas cenas que assistiremos direto do julgamento que será transmitido pelas televisões, certamente. Então, quem tem que ficar na tensão máxima são os criminosos, são os que estão querendo fugir da cadeia. Nós não. Vamos relaxar, o melhor da festa deve ser esperar por ela, né? Bolsonaro elogia a Mota após falar sobre 8 de janeiro. Deus ilumine. Gente, eles estão tentando de tudo para tentar escapar da cadeia. Uma eventual movimentação no Congresso Nacional visando a impunidade, olha, é muito importante que uma reflexão seja feita por todos nós. Vocês acham que, de fato, se pintar uma concretização de uma impunidade no Congresso Nacional, que não haverá uma mobilização popular? A sociedade que está tanto tempo esperando calmamente uma justiça, vocês acham que se começarmos a motivar as pessoas para fazerem manifestações, da gente fazer um movimento de massas aqui no nosso país, que a gente não reverte qualquer tipo de expectativa, como essas que esses direitistas e esses extremistas estão pensando, além dessa história ser revertida no Congresso Nacional, eles podem estar atirando no que estão vendo e vão acabar acertando naquilo que indesejavelmente não estão vendo. Eles podem disparar uma mobilização popular aqui no nosso país, como nos últimos anos nós não vimos. Porque quem é que vai aceitar essa patifaria toda, escapar da cadeia impunemente? Então, senhor Hugo Mota, muita calma nessa hora que o senhor está pensando em fazer no Congresso Nacional. Fica aí para a sua reflexão, mande seu comentário para cá desse tipo de situação que pode acontecer no nosso país. Estou certo ou estou errado? Bom, o Dudu Bananinha está contando com organismos que estão próximos de serem atacados por Donald Trump para tentar salvar a pele do papai, do bandido papai. E aí ele publicou no seu vídeo hoje algumas posições, algumas estratégias que ele acha que irão resolver ou pelo menos minimizar a ida do papai para a cadeia. Vou compartilhar aqui alguns trechos com vocês, vamos comentar em cima. Vamos lá. Que vem de lá normalmente não é bom, eles vão querer acelerar com relação à regulamentação das mídias sociais. Ele está falando de uma comissão da OEA que virá para o Brasil fazer uma verificação de possíveis infrações a direitos à liberdade de expressão. Gente, eu vi até o comitê que está para vir aqui no Brasil, são pessoas que têm ligações ali com movimentos identitários, pessoas que lutam por direitos humanos, enfim. Acho muito pouco provável que essa gente caia na milonga desses extremistas de direita aqui no nosso país. Mas o Dudu Bananinha está achando que virão para salvá-los, né? Vamos lá. Porque eles sabem que a permanência do PT no poder passa pela censura. É por isso que o Lula joga juntinho com o Alexandre de Moraes. Sem liberdade de expressão, a gente não tem como expor que a gasolina está batendo R$7. Ah, não tem não? É proibido vocês criticarem que a gasolina, ninguém sabe. Vocês serão presos se acontecer isso. Gente, é patifaria, é vigarice, é banditismo ou não é isso que essa criatura está dizendo? Vamos a outras bandidagens aqui. Que o arroz e o feijão estão caros, que está tendo recorde de incêndio na Amazônia, o que ocorreu em 2022 nas nossas eleições, etc. Então, a estratégia da esquerda é tentar nos... O canalha, me desculpem, tá, gente? Ele fala tudo o que ele quer. Não tem nada que ele, não vou falar isso porque não pode. Você não fala quando você está praticando um crime, porque aquilo que é crime fora da internet, dentro da internet também é crime. Então, diante desse depoimento da criatura, já é o depoimento kamikaze, porque ele mostra que não há a menor consistência da pessoa. É a mesma coisa de chegar aqui uma comissão e ele dizer assim, olha só, estou proibido de respirar aqui no Brasil. Eu não posso mais respirar aqui no Brasil, porque no Brasil é proibido respirar. A pessoa vai olhar para ele e fala assim, vem cá, o senhor tem algum problema psiquiátrico? O senhor está fazendo... Como é que o senhor vive sem ar? O senhor não está respirando, não? Então, essa gente fica muito desnudada. Aí vem aqui com mais loas à OEA. Vamos lá. E ele é que está liderando essa delegação da OEA, que chegará ao Brasil semana que vem. Na verdade, amanhã chega, né, dia 9, entre 9 e 14 de fevereiro, vai passar por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. E
Então, agora, com a eleição do Trump, essas saídas da OMS, saída do Acordo de Paris, etc., agora isso daí surtiu certamente o efeito necessário para que essas pessoas venham ao Brasil. Olha só que pensamento complexo da cabecinha da criatura, né? O Donald Trump está esvaziando todos os organismos multilaterais e ele falou, olha, justamente esse esvaziamento é que está fortalecendo os caras virem aqui no Brasil. Ele já vem ao Brasil tendo encontrado 4 vezes com Paulo Figueiredo e, pelo menos em 2 oportunidades, recebendo delegação de parlamentares brasileiros, junto com pessoas como Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, dentre outros brasileiros que militam e trabalham pelas liberdades. Então é importante, porque ele já vem ao Brasil, de certa maneira, brifados. Já foi falado para ele a situação, Eles do querem Brasil. E eles abriram que as pessoas que as pessoas mandem e-mails para lá para dizer como elas estão sofrendo na sua liberdade de expressão, como elas estão sendo censuradas aqui no Brasil, tá? e-mail, justamente para que você, que já sofreu alguma denúncia, fale qual foi a violação de direitos da sua liberdade de expressão que você sofreu. Inclusive, quando ele publicou o e-mail, eu escrevi um e-mail longo para vocês. No próximo encontro eu vou dizer para vocês o que eu escrevi nesse e-mail lá para o pessoal da OEA. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Vamos lá. Correto e propício para isso. E eu tenho muita esperança de que a OEA estará apenas começando esse trabalho pela liberdade de expressão no Brasil. Eu acredito num relatório honesto, decente, e que depois fará que esse caso suba para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí a coisa muda de... Aí ele acha que uma Comissão de Direitos Humanos, Internacional Interamericana de Direitos Humanos, vai interferir na nossa realidade, que é uma cretinice muito grande, né? Não vai acontecer isso em hipótese nenhuma. Então, eles só ficam nutrindo a patulé que segue a extrema-direita com essas mentiras, com essas maluquices, essas falsas esperanças desse mundo paralelo. Trump, agora, coisas muito importantes lá, né? Trump propõe deslocamento permanente de habitantes de Gaza. Então, o cara que está propondo um crime de guerra e que está saindo da Comissão de Direitos Humanos da ONU, ele vai respaldar, os Estados Unidos vão respaldar alguma coisa da OEA? Então é gente muito, muito iludida, muito bandida. E o tratado que o Brasil subscreveu, o Tratado de São José da Costa Rica, que é a base ali do trabalho da Comissão de Direitos Humanos da OEA, tem no seu artigo 13 aqui as disposições, por acaso artigo 13, né, que disciplinam como a OEA, como todos os países signatários, lidam com as questões relacionadas à liberdade de expressão e direitos humanos. Liberdade de pensamento e expressão. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística ou por qualquer outro processo e sua escolha. Perfeito. Agora veja só o que está escrito aqui no artigo 2º. O exercício do direito previsto do inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente fixadas pela lei a ser necessárias para assegurar a. O respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas, ou seja, mesmo para a OEA, a liberdade de expressão não é ilimitada, tem que ser exercida de forma responsável e não para o cometimento de crimes. Bom, a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral pública. Então, gente, a OEA não vai encontrar absolutamente nada aqui no nosso país que possa dar algum respingo, algum suspiro para que essa gente possa escapar da cadeia. Então eles podem tirar o cavalinho da chuva. Olha que notícia bombástica e importante para esse final de semana, né? Trump está fazendo muita coisa, mas olhem só que coisa impressionante. Trump anuncia decreto contra canudos de papel nos Estados Unidos, de volta ao plástico. Me lembrou até aquela música do Martinho da Vila, né? O meu papel... Meu canudo de papel, né? Falando ali do diplominha dele, é uma música muito legal do Martinho da Vila. E para finalizar a situação enigmática de hoje, o Elon Musk escreveu no seu Twitter uma declaração muito complexa que eu gostaria que vocês me ajudassem a interpretar, mandando os comentários aqui. Escrevo ele. Eu amo Donald Trump, tanto quanto um homem hétero pode amar outro homem. Olha, senhor Elon Musk, de fato, essa sua frase é uma frase de uma complexidade freudiana.
profunda que eu não consegui decifrar exatamente qual é esse amor hétero que o senhor tem pelo Donald Trump, qual é o limite, se isso esconde alguma coisa, se isso revela alguma coisa, ou se é uma teoria nova aí relacionada a amor, a afeto, que a humanidade ainda não conheceu, né? Bom, mande seu comentário aqui para o nosso portal, a gente se encontra no próximo encontro. Um grande abraço, tchau!